E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nino, um dos maiores símbolos recentes do Fluminense, pode estar prestes a protagonizar um retorno triunfal às Laranjeiras. A possibilidade de sua volta ao clube carioca ganhou força após uma conversa decisiva entre o zagueiro e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. A notícia, que rapidamente tomou conta das redes sociais e inflamou os torcedores, reacende a esperança de um reforço de peso para a temporada de 2025. De acordo com fontes próximas à diretoria, o diálogo entre Nino e Bittencourt foi direto e carregado de emoção. O jogador, que conquistou títulos importantes com a camisa tricolor, teria manifestado seu desejo de voltar a vestir o manto verde, branco e grená. A conversa teria ocorrido em um tom amistoso e estratégico, com ambas as partes demonstrando interesse mútuo em concretizar o retorno. A trajetória de Nino no Fluminense foi marcada por regularidade, liderança e conquistas. O defensor não apenas brilhou em campo, mas também se tornou uma referência fora dele, especialmente para os mais jovens do elenco. Sua saída deixou uma lacuna que, até hoje, é sentida tanto pela torcida quanto pelos companheiros de equipe. Agora, com essa reaproximação, a possibilidade de um reencontro promete trazer um impacto emocional e técnico ao time. Enquanto isso, o cenário internacional também segue de olho no zagueiro. Atualmente atuando fora do Brasil, Nino conseguiu se consolidar em sua nova equipe, mas sempre manteve o vínculo afetivo com o Fluminense. Amigos próximos ao jogador comentaram que, apesar de sua boa fase no exterior, o desejo de voltar ao clube que o projetou nunca foi descartado. A relação entre Nino e Mário Bittencourt é outro fator que pode facilitar as negociações. O presidente do clube, conhecido por sua habilidade em liderar tratativas complexas, já teria iniciado os ajustes necessários para viabilizar o retorno do atleta. Embora os detalhes financeiros ainda não tenham sido revelados, a expectativa é de que o Fluminense utilize parcerias e recursos estratégicos para concretizar a transação. Nas arquibancadas e nas redes sociais, os torcedores não escondem a empolgação. O nome de Nino já é um dos mais comentados entre os tricolores, e muitos apontam sua possível volta como o ponto de virada que o clube precisa para brigar por títulos importantes na próxima temporada. A conexão emocional entre o jogador e a torcida é inegável, e isso pode ser um diferencial na negociação. Além disso, o momento do Fluminense é um ponto a ser considerado. Após um 2024 marcado por altos e baixos, o clube está em busca de estabilidade e reforços que possam agregar qualidade ao elenco. A chegada de Nino seria uma resposta clara às críticas e uma demonstração de que o time está focado em recuperar sua força competitiva. Por outro lado, há desafios a serem superados. A multa rescisória do jogador e as exigências de seu atual clube são obstáculos que precisam ser contornados. Ainda assim, a diretoria tricolor parece confiante de que as negociações podem avançar de forma positiva nas próximas semanas. Outro ponto que chama a atenção é o impacto que o retorno de Nino pode ter no elenco atual. Jogadores como André e Arias, peças fundamentais no esquema tático do Fluminense, já manifestaram publicamente sua admiração pelo zagueiro. A chegada de um líder experiente como Nino poderia elevar o nível de competitividade interna e fortalecer o espírito de grupo. Do lado de Nino, o desejo de voltar ao Fluminense também está ligado à sua identificação com o clube. Em entrevistas anteriores, o zagueiro nunca escondeu seu carinho pelo tricolor e frequentemente relembrou momentos marcantes de sua passagem pelo time, incluindo a conquista do Campeonato Carioca e a classificação para a Libertadores. Enquanto as negociações seguem em curso, os bastidores do futebol brasileiro fervem com especulações sobre os próximos passos dessa possível transferência. Agentes, empresários e membros da comissão técnica trabalham nos detalhes que podem selar o retorno do zagueiro ao Brasil. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para o desfecho dessa história. Tanto Nino quanto o Fluminense
estão cientes do impacto que essa negociação pode causar no cenário esportivo nacional. Para muitos, a volta do zagueiro seria mais do que um reforço. Seria um símbolo de esperança e renovação para o clube. O retorno de Nino também levanta questionamentos sobre o futuro do Fluminense no mercado de transferências. Caso concretizado, esse movimento poderia abrir caminho para novas contratações de peso, solidificando ainda mais o projeto ambicioso da gestão de Mário Bittencourt. Enquanto isso, a torcida tricolor segue na expectativa, ansiosa por boas notícias. Nas ruas, nas redes sociais e nos estádios, a palavra Nino já ecoa como um mantra, uma súplica por dias melhores. Se depender da vontade do jogador e do presidente, o reencontro entre Nino e o Fluminense está mais próximo do que nunca. O desfecho dessa história ainda é incerto, mas uma coisa é certa: a possibilidade de Nino voltar ao Flusão já devolveu aos torcedores um elemento essencial para qualquer clube de futebol: a esperança. E no futebol, esperança é o combustível que mantém vivo o sonho de dias gloriosos. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. A possibilidade de Nino voltar ao Fluminense é um daqueles capítulos que mexem com a imaginação do torcedor. Para muitos, sua figura representa mais do que apenas um excelente zagueiro. Ele é uma referência de comprometimento, técnica e amor pelo clube. É difícil imaginar que uma conversa entre ele e Mário Bittencourt não tenha despertado lembranças de momentos gloriosos e, ao mesmo tempo, a vontade de criar novas histórias vitoriosas juntos. Embora Nino tenha se destacado em sua passagem pelo futebol internacional, sua conexão com o Fluminense nunca se perdeu. Os bastidores indicam que o jogador acompanhava de perto o desempenho do clube e, sempre que podia, interagia com antigos companheiros e funcionários do tricolor. Esse vínculo afetivo pode ser decisivo para o sucesso da negociação, algo que não é comum no cenário atual do futebol, tão movido por interesses financeiros. O impacto que Nino causou na equipe durante sua primeira passagem é algo que ainda ecoa entre os torcedores. Sua liderança dentro de campo era visível, mesmo nos momentos mais difíceis. Muitos ainda lembram de jogos importantes em que sua presença foi fundamental para garantir resultados positivos. Por isso, o potencial retorno de Nino não é apenas sobre preencher uma posição no time titular, mas sim sobre resgatar uma identidade que muitos acreditam ser essencial para o clube. Por outro lado, a negociação com o atual clube de Nino pode não ser tão simples. Apesar da vontade do jogador de retornar, seu desempenho no exterior o valorizou, tornando-o uma peça fundamental para sua equipe. Esse fator pode elevar os custos e dificultar as tratativas, exigindo que o Fluminense seja criativo nas estratégias para viabilizar o negócio. Para os torcedores, a ansiedade cresce à medida que novos capítulos dessa novela surgem. A torcida organizada, inclusive, já se mobiliza nas redes sociais para demonstrar apoio à possível volta de Nino. Campanhas com hashtags, mensagens, emocionantes e até mosaicos prometidos para seu retorno mostram que o carinho pelo jogador permanece intacto. Essa energia pode ser um fator motivador tanto para o zagueiro quanto para a diretoria, evidenciando o impacto positivo que sua chegada pode trazer para o ambiente do clube. Enquanto as negociações avançam, analistas esportivos especulam sobre o que a volta de Nino significaria para o sistema tático do Fluminense. Sob o comando do técnico atual, o tricolor busca equilibrar juventude e experiência em seu elenco. Nino, com sua bagagem e liderança, parece ser a peça que pode agregar essa estabilidade. Além disso, sua qualidade técnica é indiscutível, oferecendo segurança defensiva e até mesmo contribuindo na construção de jogadas. Outro aspecto importante a ser considerado é o papel de Nino fora das quatro linhas. Além de ser um exemplo para os jovens jogadores, ele também pode atuar como uma figura de integração no grupo. Em momentos de pressão e desafios, ter um líder natural como ele pode ser o diferencial para transformar um bom elenco em uma equipe vencedora. A reaproximação entre o jogador e o clube também reforça o comprometimento da gestão de Mário Bittencourt em construir um Fluminense competitivo e ambicioso.
Após oscilações recentes, a torcida espera por movimentos que demonstrem um verdadeiro planejamento para recolocar o clube no topo do futebol brasileiro e sul-americano. O retorno de Nino poderia ser o símbolo desse projeto de retomada. Curiosamente, a possível volta de Nino ao Fluminense surge em um momento em que o futebol brasileiro está presenciando o retorno de outros grandes ídolos aos seus clubes de origem. Isso reforça uma tendência de valorização do sentimento de pertencimento e da identificação entre jogador e torcida, algo que, por vezes, parecia perdido em meio à globalização do esporte. Independentemente do desfecho, a simples possibilidade de ter Nino novamente no elenco já é suficiente para reacender a paixão dos tricolores. O futebol é feito de histórias como essa, de idas, vindas e reencontros que emocionam e nos lembram de que, mais do que um jogo, ele é uma expressão de amor, identidade e pertencimento. Que os próximos capítulos sejam tão empolgantes quanto as expectativas criadas. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.